Boa noite, irmãos. O irmão Bruno fez um agradecimento que não é muito comum da gente fazer, mas na verdade todos nós deveríamos fazer sempre, né? Os irmãos que não estavam ouvindo, talvez, o irmão agradeceu pela paciência de Deus. E o nosso Deus é realmente muito paciente conosco. É uma das melhores virtudes de Deus para conosco é a paciência, né? A longanimidade dele. Porque se fosse só a justiça e a santidade de Deus, era mais fácil ele descer fogo dos céus em cima de todos nós e acabar logo com isso, né? Mas nosso Deus é misericordioso e longânimo. Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Abacuque, capítulo 3. Uma passagem onde, né, um livro, onde Deus mostra que ele é misericordioso, ele é paciente, mas ele também é justo, né? Mas toda essa situação serve para muitos aprendizados nossos, e é um pouquinho sobre isso que nós vamos ver, alguns ensinamentos dentro aqui do livro de Abacuque, né? Tendo como auge aqui o fim do livro, que é uma oração de Abacuque, né? Eu estava justamente meditando sobre algumas orações famosas, importantes dentro da Bíblia, e essa é uma oração um pouco diferente, né? De um profeta ali. E, na verdade, todo esse livro, ele é bem diferente. Ele é um livro de um profeta, mas ele se trata basicamente de uma conversa de Abacuque com Deus, né? E nós podemos aprender bastante sobre as falas aqui de Abacuque com Deus. Vamos ler Abacuque capítulo 3, versículo 16 em diante, que é o finalzinho apenas da oração dele, né? Ele diz assim: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Essa é a oração dele, né? Aí no final aqui é só para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda, porque se tornou um cântico, né? Um salmo, isso que ele recitou. Então nós vemos aqui um final da carta com algumas falas que se tornam até famosas, né? Nós vemos às vezes solto em versículos por aí ou em músicas evangélicas se usar dessas falas, né? Especialmente ali do versículo 17. Mas às vezes nós esquecemos de analisar bem a passagem e todo o ensinamento, o que é que está acontecendo de fato naquela passagem.
Então hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. Bom, nós passamos por algumas situações no nosso dia a dia, na a rotina da nossa vida, coisas acontecem, né? E estamos aí em épocas de coisas acontecendo. Temos aí um casório no sábado, que é importante para muitos, especial para alguns. Temos a compra do terreno, a aquisição de um terreno. São coisas importantes para nós que nos trazem alegria, né? A gente se alegra quando a gente vê se realizando essas coisas. Porque nós desejamos, nós sonhamos, planejamos, preparamos, ainda estamos preparando essas coisas, né? E a gente sente prazer, alegria por ver aquilo que nós buscávamos sendo realizado, né? Mas também quando nós temos esse tipo de situação, nós temos o outro lado, né? Que normalmente a gente se estressa e a gente passa nervoso, às vezes brigas, porque nem todas as coisas acontecem do jeito em que nós queríamos, do jeito em que nós planejamos, às vezes do jeito que a gente pagou, né? Às vezes a gente paga por uma coisa e a gente recebe outra. E todas essas coisas deixam a gente nervoso, estressado. Então, sempre que nós temos essas situações, nós temos o lado de alegria quando dá certo e o lado ruim quando não dá certo. E aqui, quando nós vemos essa passagem, né, chegando ali no ápice, no versículo 18, ele diz, né, Abacuque aqui falando, que ele se alegraria no Senhor e exultaria no Deus da salvação. Quando nós vemos uma fala dessa, talvez se a gente pegasse essa parte aqui isolada, a gente entenderia que as coisas estavam indo bem para Abacuque, né? Que ele estava feliz com aquilo que estava acontecendo, do jeito que a vida dele estava caminhando, né? Acho que tudo que ele queria estava de acordo. Nós vamos ver que não foi bem assim. Não era assim que estava a situação de Abacuque. Nós vamos aqui fazer um breve resumo. É um livro curto, né? São 3 capítulos, mas é bem fácil de resumir esse livro, na verdade. Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui para ver um pouco mais sobre essa situação. Nós vamos ver que nesse livro ele mostra que um servo de Deus, mesmo que sincero, nem sempre ele sabe de tudo, nem sempre ele está certo sobre aquilo que ele deseja, né? As coisas não correm bem de acordo, mas que eu sirva a Deus com todo o meu coração, os meus planos não são exatamente iguais aos planos de Deus. Mesmo que eu esteja buscando uma santidade, o melhor, né? Nós vamos ver aqui também que Deus, além dele ser paciente, longânimo conosco, ele é um Deus santo e justo. E nós vamos ver também que esse livro ele mostra um servo de Deus aprendendo a se alegrar em Deus. Se alegrar em Deus, independente da situação. Se nós olharmos para termos noção de como Abacuque estava se sentindo aqui nesse momento, nós vamos lá no comecinho do livro, capítulo 1, começa com Abacuque falando um pouquinho do que ele estava vendo, sentindo.
Diz assim, versículo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Então aqui nós temos a impressão de Abacuque. Nós vemos um homem que não parece aquele que nós lemos lá no final, né? Alegre e exultando. O que nós vemos aqui é um homem extremamente desiludido, triste, com toda aquela situação. Falando, olha, Senhor, você não vai me ouvir? Olha como está o povo. Ele achando que Deus não estava vendo, que não estava ouvindo, né? Aqui é uma expressão dele, dizendo que o povo estava dividido, brigando entre si, né? Falando aqui de litígio, contendas. Ele descreve nesse começo que ele vê o povo perdido em pecado. E, e é assim que muitas vezes nós nos vemos, né? Não sei os irmãos, mas por vezes um crente ele se sente dessa forma de Abacuque, triste e desiludido, porque ele olha ao seu redor, ele olha no mundo e parece que tudo o que ele vê está perdido. Ele não concorda com o jeito em que as coisas ao seu redor estão indo, o jeito em que as coisas estão caminhando. Uma sensação de ele só consegue ver o mal acontecendo, uma sensação de não ser ouvido por Deus e uma sensação de estar sozinho. Nós vemos aqui Abacuque falando de todo o povo, né? Aparentemente ele se sentia desolado no meio daquele povo. E então ele está clamando por justiça de Deus. Ele gostaria que a ira de Deus fosse derramada sobre o povo. Então nós vemos aqui que a princípio ele não estava alegre, ele não estava exultando. Ele estava frustrado, triste, desiludido. Mas essa não deve ser a sensação de um crente. Não é assim que um crente deve viver. E nós vamos ver que, com os acontecimentos aqui do livro, a percepção de Abacuque muda. Nos versículos seguintes, nós vemos uma resposta de Deus para ele. Versículo 5 diz assim: Vede entre os gentios e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá seu juízo e a sua dignidade. Então aqui Deus dá uma resposta para Abacuque. Fala, Abacuque,
Você acha que eu não estou ouvindo, mas na verdade o plano já está todo traçado. A justiça já está vindo. Já está acontecendo. A minha mão vai pesar sobre esse povo. Ele está falando aqui que o povo seria dominado pelos caldeus, que era um povo realmente terrível, né? Como descreve aqui. E nós vemos que Abacuque, no começo, ele estava cobrando uma atitude de Deus, né? E aqui Deus mostra que não estava sendo conivente com o pecado. Às vezes, irmãos, nós achamos que Deus está sendo conivente com o pecado, não é verdade? Você olha, julga os outros e fala: Deus não vai punir, Deus não vai descer a sua ira sobre essas pessoas. Acontece que nós não sabemos os planos de Deus. Nós não sabemos o que Ele tem preparado, o que Ele vai fazer. Deus, Ele controla todas as coisas. Então tudo tem um propósito. Às vezes nós cometemos esse erro de ficarmos indignados com as coisas que estão acontecendo no mundo, achando que Deus está tolerando, mas na verdade Deus não suporta o pecado. Nós não podemos esquecer, às vezes nós achamos que nós somos mais santos justiceiros do que Deus, quando na verdade não somos. Não há santo como Deus. Deus usa coisas do mundo, acontecimentos, para ensinar e para repreender o seu povo. Aqui no caso, ele estava suscitando um povo para destruir Israel, para punir eles. Da mesma forma, Deus usa coisas no mundo, muitas vezes, para nos punir dos nossos pecados, ou para nos ensinar, para nos direcionar para a vontade dele. Deus usa as coisas no mundo para o seu povo, para direcionar. E nós vemos isso no Antigo Testamento sendo usado diversas vezes. Deus várias vezes levanta outros povos para corrigir Israel. Ou coisas mesmo da natureza para punir. E muitas vezes nós vemos que isso não acontece com outros povos, né? Com o povo que vive em pecado. Israel estava ali cercado de vários povos que não temiam a Deus. Mas a ira de Deus era sobre eles, para corrigir eles. Nós vemos aqui no versículo 13 que Abacuque ele fica indignado de ser corrigido por um povo que é pecador. Talvez Abacuque queria que Deus agisse diretamente sobre o povo, né? Que Deus fizesse cair fogo do céu para queimar o povo. Mas um povo pecador vir e dominar eles, ele não gostou disso, né? Diz aqui no versículo 13: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olha para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Ele estava indignado de um povo mais pecador do que eles, por mais que eles estivessem ali reclamando
do povo de Israel, ele sabia que os caldeus eram mais pecadores ainda, né? Adoravam outros deuses, faziam coisas terríveis. Isso deixou ele inconformado. Quem somos nós para questionar a forma em que Deus vai trabalhar? Quem somos nós para falarmos alguma coisa, né? Então, quando nós vemos a vontade de Deus sendo executada e nós não gostamos da forma em que aconteceu, nós precisamos pensar nisso. Aos nossos olhos, não é daquele jeito que eu queria. Mas aos olhos de Deus, tudo o que acontece é de acordo com o que Ele quer, né? Porque Deus está sob controle de todas as coisas. Isso deve nos servir para nós nos acalmarmos nas situações. Não adianta nós ficarmos irados porque as coisas não acontecem da forma que nós desejamos. E muitas coisas na nossa vida fogem do nosso controle. Não são exatamente como nós queríamos. Mas, quando nós buscamos a Deus, vai ser feito o que é melhor. Abacuque buscou a Deus, não buscou? Falou, Senhor, corrige o povo. Aí quando Deus fala a forma que vai corrigir, ele intercede pelo povo. Ele fala, não, peraí, Senhor. Assim não. Nós não podemos mandar em Deus. Nós não podemos direcionar o pensamento de Deus. Nós vemos aqui que Deus não repreendeu Abacuque. Então eu vou interpretar aqui que foi com boas intenções, né, que ele estava fazendo. Deus só mostra para ele qual é a vontade dele. Abacuque estava ali querendo interceder, amenizar um pouco para o povo. Mas aqui então nós aprendemos que Deus sabe como é o melhor caminho. Mas não é questão de Deus aceitar o pecado. No capítulo 2, ele fala que esse povo caldeu, né? Deus responde então na sequência, Abacuque, que para ele não se preocupar, porque o povo caldeu queria trazer ali a justiça sobre eles, também seria punido depois. Mas, olha que curioso, o versículo 3, ele diz, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Nos remete ao que essa fala? A justiça final. O dia do juízo. Essa passagem ela serve de figura para os fins dos tempos. Ela está falando que o povo de Deus vai padecer na terra por causa do seu pecado, mas que no final dos tempos haverá um juízo. Um juízo que não tarda. É a figura de que Deus trará a justiça final. E isso serve de refrigério para Abacuque. Quando Deus explica isso para ele, ao longo desse capítulo, nós vemos que depois Abacuque volta com outro pensamento. Ele entende a obra completa de Deus.
Não é que Deus estaria com os caldeus. Ele deixaria que os caldeus dominassem e tivessem, usufruíssem daquele tempo. Mas que no final ele ia pesar a mão sobre eles. A lição que Deus dá aqui para Abacuque é que ele não deveria se importar com os ímpios. Quando Deus falou para ele que um outro povo viria e dominaria eles, ele começou a se importar com... Não, mas eles não são dignos. Mas ele se esqueceu da impureza do povo. Que aquele povo, os judeus, não eram dignos. Da mesma forma, nós precisamos tomar esse cuidado, irmãos. Porque muitas vezes nós estamos olhando para o pecado lá fora, nos indignando como o mundo anda, das coisas que o mundo faz, do pecado em volta, e nós nos esquecemos que nós não estamos buscando a santidade com Deus. Que nós não estamos tendo um relacionamento com Deus. Como está a nossa relação com Deus? E aqui então, no final, nós vemos Abacuque mudando a sua opinião, mudando a forma que ele estava enxergando aquela situação. Nós vemos que ele aceita aquilo que aconteceria, né? Ele fala no versículo 16: ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Então ele sabe que o povo vai vir para invadir. Ele vai, mas o que ele estava ali temendo era a Deus. Ele entende o tamanho dele para com Deus, que ele é fraco, que ele é frágil, perante um Deus tão poderoso que está no controle de tantas coisas. Ele fala aqui, né, antes, nas outras partes aqui dessa oração, ele demonstra isso também, de saber do poderio de Deus. No versículo 17, ele diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. E aí ele fala: todavia eu me alegrarei. Ele está aceitando, entendendo que as expectativas dele seriam quebradas, que as coisas não seriam da forma em que ele gostaria. Ele chega no pé de vide e ele quer o fruto. Ele tem a expectativa de colher do fruto, mas ele chega e não tem. Mas mesmo assim, ele se alegraria no Senhor. Aprender a se alegrar no Senhor, independente das coisas estarem indo de acordo com o que você quer ou não. Essa eu acho que é uma lição importante para nós. Você consegue manter a alegria cristã, mesmo com as coisas na sua vida não indo da forma que você gostaria? Mesmo as suas expectativas de vida sendo frustradas? Como você fica com relação a Deus quando você vê que a sua vida não vai bem?
Abacuque estava olhando e ele ainda via o povo perdido em pecado. Mas agora ele fala que ele se alegra no Senhor, da salvação. É lógico que nós não vamos conseguir ser alegres o tempo todo, né? Obviamente, Abacuque não iria olhar para o povo pecando e ficar alegre com o povo. Não era isso que ele estava fazendo. Ele se alegrava no Senhor, apesar daquelas coisas. Nós precisamos aprender isso. Quanto nós deixamos as nossas decepções da nossa vida afetarem a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus. Nós deixamos muito. Basta alguma coisa de ruim acontecer na nossa casa, no nosso serviço, no nosso dia a dia, e ou nós faltamos na igreja, ou nós estamos aqui presentes só em corpo, mas não estamos nem ouvindo o que está sendo dito, não está louvando com o coração. Quando nós estamos alegres, é uma maravilha, né? Você quer ver o exemplo disso? Por que quando nós temos algum evento especial, quando alguma coisa que as pessoas estão, né, uma ocasião mais legal para nós humanos, e aí nós vamos cantar hino, vocês repararam que a gente canta mais alegre? Temos um culto especial. Pessoas diferentes, conversas legais, e aí chega na hora de cantar os hinos, todo mundo alegre cantando. No dia a dia, no culto, na quarta-feira, inclusive, que tem pouca gente, o pessoal mais abatido, aconteceu coisas ruins no serviço. Nós cantamos por obrigação. Nós deixamos as coisas da nossa vida nos abaterem. Mas não deveria ser assim. Nós temos que lutar contra isso. Nós vemos aqui que Abacuque era um servo de Deus. Ele estava buscando a santidade do povo, mas ele estava deixando ser abatido pela tristeza de ver o povo pecando. Ele sabia que o povo era indigno e que merecia a ira de Deus, mas isso não impedia que ele exultasse Deus pela salvação, pela obra dele. A obra de Deus estava sendo feita da mesma forma. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Quanto nós nos alegramos na nossa salvação nos dias de angústia, nos dias de decepção, de tristeza. E o versículo 19, ele fecha dizendo: O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Deus dava força para ele. Por ele se alegrar, por ele se exaltar em Deus, o ânimo dele era regenerado. Percebeu que o nosso ânimo não é regenerado? Nós vamos só caindo. Parece que a nossa bateria vai se esgotando e ela não carrega. Nunca dá carga completa, né? Tá sempre ali no modo econômico. Nós não temos forças. Porque nós deixamos as coisas afetarem nosso relacionamento com Deus. Os problemas, eles vão continuar existindo. Mas nós precisamos cultuar e buscar um relacionamento com Deus, para que nossas energias sejam reabastecidas por Deus. Isso nos traz força para nós enfrentarmos essas dificuldades, esses problemas do dia a dia. Abacuque aqui, ele se torna forte
para falar, repreender o povo, para fazer o seu papel de profeta novamente. Ele fala de se sentir leve, né? O cervo, que ele cita aqui, o cervo é um animal pesado. É um animal grande. Mas você vê ele correndo, parece que ele é leve, né? Saltitando. Leve. É isso que Deus faz conosco. O peso ainda está ali, mas se torna leve a nossa vida, porque nós enxergamos outras coisas. Nós enxergamos as maravilhas de Deus. Nós precisamos trabalhar mais essa parte. Nós vemos que aqui ele deixou aquele peso que ele estava no começo do livro. Então, a ideia da meditação nessa passagem é que nós possamos transformar esse relacionamento com Deus. Que nós possamos viver mais leve espiritualmente, fortificados, alegres com Deus. Amém?